Ora, muito boa noite. Aqui estamos para mais um Bora Dançar, o teu programa das quartas-feiras, a partir para das 11, não outro que este, que fala para sobre dança. E olha, eu costumo para dizer isto para quase sempre, mas de facto, para segundo a gente sabe, ainda é o primeiro e o único para programa para sobre dança na Rádio para Portuguesa e tinha que ser aqui na Rádio para Movimento. Por isso, sejam bem-vindos para mais um Bora para Dançar, para comigo, para Afonso Costa, da Academia para Danças para o Mundo. E hoje, claro, trago mais um convidado, às vezes são 2 ou 3, mas hoje vem um. E vem um que veio cheio de, tanto de histórias como de experiências para partilhar para connosco. E porque não é, às vezes, para daquele género, para de pessoas para que nós estamos à espera de ver para num baile. Pois olha, foi assim que eu o conheci e que fiquei muito curioso para a compra da experiência dele, vê-lo para dançar e um dia avancei para o pé dele e dizer, olha, Damândio Pereira, não queres vir para falar comigo um bocadinho para na rádio e para partilharmos isto, tanto para com as pessoas que já conhecem, como para todos os outros que podem ficar um bocadinho para curiosos, como é que o Amadeu Pereira, um abraço, amigo. Isto não é a primeira vez para que eu te chamo Amadeu, incrível, voltei para desse ponto para de outra vez. Amadeu Pereira, que é um rapaz que dança, tal como eu, mas de cadeira de rodas. Ora, o meu assistente aqui, o Vasco vai-me passar aqui a imagem muito bem. Olá, Amadeu, tudo bem? Um grande abraço para ti. Obrigado igualmente. Muito obrigado por estares aqui. Bem-vindo, olha, ao Bora para Dançar e bem-vindo aqui à Rádio para Movimento. Foi assim, de facto, eu conheci-te para dançar, para vir-te para dançares. Já não me lembro quando foi a primeira vez para que eu te vi. Sei que fui ter contigo, para conversar contigo, no restaurante para espanhol, onde eu vou várias vezes, de Espanha à tua mesa. Nós, aliás, da última, a vista até foi para o dono, e estávamos precisamente a conversar o que é isto de se dançar, mas em cadeira de rodas. Olha, vamos para isso. É muito simples. Não é muito complicado, não é? Não é muito complicado. Está uma pessoa sentada numa cadeira de rodas. Exatamente, é muito simples. E a partir daí acontece. E a partir daí é ter vontade de dançar, de se divertir, porque a dança e aquilo que se diz na gíria da dança, quem dança é muito mais feliz. Ora, aí está. E para dançar e para ser feliz, dançar e ser feliz e ouvir música, não há melhor. Portanto, aproveitamos esses momentos da música, da dança, da parceira que está a dançar connosco para atingir alguma felicidade, se é que realmente a felicidade existe. Bom, se existe ou não, mas a gente anda atrás dela. A gente anda atrás dela, isso é verdade. E acho que fazermos muito bem e devemos procurar dentro do possível, para encontrá-la. E realmente, tanto eu e tu, olha, encontramos na dança isso. Sim, na dança. Não é? Eu fiz disso para a vida, já fui para de arquiteto, já fui professor para de artes marciais. E tu, já agora, foste o quê? Porque eu sei que já estás reformado. Portanto, eu comecei a trabalhar no turismo, na indústria hoteleira e depois, ao longo de 40 anos, fui bancário. Ok. Boa. Portanto, a minha vida sempre girou à volta da banca, que não tem nada a ver com banca comercial, mas tudo bem. Fui bancário e foi aí que eu fiz a minha carreira e a minha vida, ao longo de todos estes anos. Muito bem. Ora, tu estás com uma cadeira quase há 40 anos, não é? Sim, há 39 anos, vai fazer 39 anos agora em dezembro. Ou seja, tu és um especialista nesta matéria, não é? Vamos aqui, és um especialista nesta matéria. E o que é que a pergunta basicamente é, que para qualquer um de nós é potencialmente eficiente para dar alguma coisa, não é? Pronto. Ou seja, isto pode nos acontecer a qualquer momento,
Pá, ninguém pode controlar o que é o destino. Nós procuramos ser mais saudáveis, para comer melhor, não é? Para fazer exercício físico, Exato, exato. não é? Que para vamos atravessar para a estrada, para procuramos olhar para um lado e para o outro, não é? Para não andarmos distraídos só a olhar para o telemóvel ou para umas coisas agarradas para os ouvidos, mas realmente, e devemos para fazer isso tudo, mas as coisas podem acontecer. E quando elas acontecem, não é? É para a gente ver-se reparado, provavelmente com o maior desafio de que tivemos até então. Sim. Quer dizer, foste pai, não é? Já eras pai. Já era pai, já era Isso pai já é há um 6 grande meses. desafio, Exato, não é? portanto, eu tinha 26 para 27 anos na Estavas a altura. entrar num desafio e apareceu todo. E apareceu-me outro desafio. Mas as pessoas não estão preparadas, porque quando uma situação destas acontece, a primeira reação, o mundo desaba sobre nós. E a nossa vida dá uma volta de 180 graus. Nós deixamos de poder fazer e de imaginar tudo aquilo que tínhamos projetado e que estava planeado. E com 26 anos estavas para conquistar o mundo, não é? Exatamente. E é difícil de perceber ou de tentar imaginar a forma como se consegue dar a volta, ou como quem consegue dar a volta e como se consegue para continuar a fazer a sua vida dita normal. Exatamente. Porque um acidente deixa sempre muitas marcas físicas e psicológicas e todos os aspectos e mais alguns. Portanto, fica sempre marcado, nós ficamos marcados para o resto da vida sem... Não é só andar numa cadeira de rodas, que é aquilo que as pessoas olham e veem e dizem assim, é mais um que anda numa cadeira. É quase como olhar para um casal que acabou de ter um filho filho e anda a passear com ele na rua. É a mesma coisa que ir um miúdo a ser empurrado pelos pais, só por dizer que é um adulto que vai numa cadeira. E essa é a primeira imagem que as pessoas têm de quem se desloca numa cadeira de rodas. Não se sabe os problemas que essa própria pessoa está pelos quais passa e que tem que ultrapassar, e todos os dias nós temos que ultrapassar N de problemas para os quais não estamos preparados ou não estaríamos preparados para o fazer, mas temos que o fazer. Portanto, não há como. É a mesma coisa que qualquer pessoa que cai ao chão, ou porque tropeçou, ou caiu num buraco, seja aquilo que for, só tem 2 alternativas. Ou fica lá, ou se levanta. E a opção é escolher qual delas é que é mais... Qual é o caminho ou qual é a melhor opção que ele tem a fazer. Como toda a gente sabe, a primeira reação é levantar-se, independentemente de acontecer, seja aquilo que for. E isso fez-te para pensar muito, não é? O que é que eu vou fazer, não é? Sim. Isso parar um bocado para pensar. Faz parar para pensar, faz passar muitas noites em branco, muitas noites sem dormir, pensar o que é que quer fazer da vida dele, o que é que quer ser, como é que vai ser o futuro dele, como é que a família, como é que vai ser recebido pela família, pelos amigos, porque isto é engraçado, mas que não tem graça. É uma questão e é uma situação que faz uma separação homogénea de quem é amigo e quem não é. Quem são os verdadeiros amigos e aqueles que não são. E aqueles que são amigos só por os chamados amigos da ocasião. Portanto, os verdadeiros amigos ficam eternamente e ficam sempre, estão sempre ao nosso lado e ajudam-nos. Aqueles que são amigos da ocasião desaparecem, evaporam-se, portanto, e isso é uma limpeza que que a própria circunstância faz diariamente. Pois é. E isso fez-te para pensar, e agora aqui vamos encaminhando para pouco a pouco também nesta direção para do que é que nos juntou, né? Isso fez-te para pensar que uma das coisas é bom. Eu estou agarrado a uma cadeira, mas eu tenho que ultrapassar isto e logo uma das coisas base é tantas coisas para que eu não posso fazer, ou se calhar ainda posso. E aí aparece o desporto, e aí vão aparecendo outras coisas, não é?
querendo, se nós quisermos, e quando a pessoa quer e tem vontade de viver e tem vontade de continuar a fazer a sua vida normal, sem impedimentos e querer continuar a participar como cidadão, tem sempre opção de fazer seja aquilo que for. Portanto, hoje é possível transformar tudo, quer o desporto, quer a dança, quer seja aquilo que for, é tudo possível ser adaptado. E a partir do momento em que se consegue adaptar e que há alguém que nos ajuda e que também se preocupa com isso e que se estudam as melhores formas e a maneira mais fácil de o fazer, é fácil de praticar. Pratica-se o desporto da mesma maneira, mas de uma outra forma. Portanto, de uma outra forma, como a locomoção que eu faço não é uma locomoção a andar, mas uma locomoção a empurrar uma cadeira de rodas. Portanto, o desporto acaba por ser muito idêntico a uma situação destas. Porque, em certa medida, tiveste que virar para um atleta, porque para muitas coisas de que para nós vemos um ginasta para fazer, tu, mal ou bem, tiveste para o adaptar, que é elevar-te, não é? Usando os membros superiores, não é? E andas há 40 anos para fazer isso. Exatamente. Enquanto que os outros atletas, depois ali para aos 30 anos, não é? Para deixar aquilo. Acabam mais cedo. Exato. Tu não, tu tens que ir. Tenho que continuar enquanto tiver forças. Não é? É possível, não é? E esperemos depois que a tecnologia vá ajudando para gradualmente. A tecnologia tem ajudado muito, ajuda muito. Porque, digamos, o tipo de cadeiras que se usavam na altura em que eu sofri o acidente, ainda se usam hoje, portanto ainda existem, mas hoje existe um outro tipo de material e muito mais leve, muito mais fácil, mais maleável, em que nós nos sentimos mais à vontade, mas cada um também deve escolher a cadeira da forma como ele se sente ou como é capaz de a usar. Porque há pessoas que não têm o equilíbrio que eu tenho, a lesão é mais alta, se a lesão for uma lesão a nível das vértebras lombares, já tem um equilíbrio diferente. Felizmente a minha lesão é baixa, permite-me ter um equilíbrio bom e conseguir usar cadeiras muito mais pequenas e muito mais sem costas. Ou seja, com ao nível da bacia ainda consegues um determinado para controle, porque é logo aí para onde a gente começa a definir para o equilíbrio, não é? Exato. Pois. O que para dançar para também dar jeito. Não é? Que é para onde a gente vai parar. Mas de facto, que estamos a falar aqui das imitações e para a compra da tecnologia vai-nos ajudando e esperemos que quando tu começares a ter outro de dificuldades, que é o desgaste normal, não é? A nível físico, aqui para a tecnologia vá para conseguir para acompanhar o resto, mas por exemplo, que para agora, na prática, hoje para vieste para de automóvel, para até aqui. Sim, eu faço a minha vida completamente sozinho. Entraste, saíste, eu não fiz nada, vi, mas não fiz nada. A partir do momento em que as barreiras arquitetónicas desapareçam. Esse é um bom tema, não é? Que esse é o problema principal. Esse é um tema que... não queremos ser políticos aqui, mas temos para falar. Nós políticos temos bons políticos, porque se não tivéssemos bons políticos, nós não estávamos, ou o nosso país não estava na situação ainda que está. Por isso eles são bons. Okay. São bons que nos conseguem convencer a todos os anos, ou de 4 em 4 anos, votar neles. Sim, e manter o mesmo tipo de situação e o mesmo tipo, e não evoluir muito pouco. Em termos de leis... Então são bons nesse sentido. Eles são bons nesse sentido. Okay. Depois, na outra parte, não são. Na outra parte, são os velhos do restelo existentes que ainda existem. Porque isto demora muito tempo para evoluir, não é? Demora muito tempo e um dos graves problemas, por muito que nos custa aceitar, foi nós não termos entrado, por exemplo, nem na Primeira nem na Segunda Guerra. Porque os países que entraram evoluíram de uma forma abismal, uma forma rápida, industrialmente construíram e tiveram que adaptar-se. Porquê? Porque tinham muitas pessoas com deficiência que tinham necessidade que essas pessoas trabalhassem. É porque esse é um ponto, não é? Ainda há bocadinho estávamos os dois para falar só, e estavas-me a fazer referência
pá, como alguns desportos pá, foram para aparecendo, exatamente por causa do ultramar. Exatamente. Né? E muitos pá, combatentes pá, que vieram, e então pá, vieram para um conjunto pá, muito pá, variado, não é? De eficiências e de imitações, mas que de facto que, pá, outros países pá, foram também ter uma outra pá, forma de encarar isso, como enquadrar essas pessoas também depois para a nível pá, profissional, e como depois para todo este para processo, né, para das máquinas que são para das fábricas, que é isto tudo. Exato. Para poder relacionar-se com Se as isto. pessoas pensarem e quiserem pensar um bocadinho e quiserem analisar isto mais ao pormenor, qualquer pessoa que se encontre numa situação idêntica à minha tem capacidades de trabalho. Não faz determinado tipo de trabalho, Ora, mas está. há outro trabalho que ela pode fazer. Claro. E pode ser rentável, pode produzir, pode contribuir para a riqueza, para a riqueza do país. Mas parece que aqui, por isso é que eu digo, os políticos são bons porque preferem ter as pessoas com deficiência fechadas em casa, atribuindo-lhe um subsídio, do que proporcionar-lhe condições para que elas próprias, muitos, criem os seus próprios negócios, porque eu conheço colegas e amigos que tenho que estão em cadeiras e com uma deficiência muito superior à minha, são grandes empreendedores, têm grandes empresas, já grandes cabeças que fizeram coisas e contribuem, que estão constantemente a imaginar e a descobrir e à procura de sempre de evoluir, e isso contribui para a riqueza. Mas as pessoas aqui no nosso país parece que preferem que as pessoas quem anda numa cadeira ou quem tem uma deficiência fique fechado em casa ou fique colocado dentro de uma instituição, do que a pôr a trabalhar ou as empresas receberem. O feedback que eu tenho das empresas ou dos responsáveis pelas empresas que têm pessoas com deficiência a trabalhar é que eles acabam por estar satisfeitos e todos dizem que foi a melhor opção que fizeram. Porque tem pessoas para muito... As pessoas estão mais muito motivadas, claro. Trabalham mais, estão mais motivadas, têm mais imaginação, desenvolvem, são criativas, acabam por contribuir para criar riqueza e eles integram-nos. Só que neste momento as empresas estão fechadas. Quando eu falei nos velhos do Restelo, os velhos do Restelo existem porque eu não admito esta pessoa porque esta pessoa é deficiente e isso vai-me criar problemas, vai-me obrigar a fazer de modificações na empresa, ou a empresa não está preparada para isso. Mas isso já vem de trás, esse mal já vem de trás. Porquê? Porque quem projetou, quem criou a estrutura, digamos, do edifício e do local onde as pessoas vão trabalhar, não previu determinado número de coisas ou colocou barreiras que não eram necessárias, que são indispensáveis para fazer. Às vezes não há necessidade de fazer um degrau quando se pode fazer uma rampa. E não precisa de ser uma pessoa que se desloca em cadeira de rodas para usar uma rampa. Eu acho que qualquer pessoa normal, quando tem duas coisas para optar entre tem uma escada e tem uma rampa, a pessoa não vai pelas escadas, vai pela rampa. Claro, a não ser isso que acontece a diariamente. rampa esteja não sei aonde. Não. Aí, uma claro. ao lado da outra, Sim. que pode haver as duas coisas, a pessoa nunca sobe as escadas. Mesmo que seja um super atleta, ele não vai subir as escadas, vai pela rampa. Sim, e quem tem... Se vier com um saco na mão, muito menos. E quem tem... Se vier com um chapéu de chuva... E quem tem que trabalhar e aceder para ver esse espaço e que tem que levar para coisas, e às vezes para coisas que são pesadas, muitas vezes alisa sistemas para móveis e aí para a rampa ajuda muito, não é? Para quem tenha que trabalhar na manutenção. Há duas coisas e há duas profissões que nunca se entenderam. Naquilo da minha experiência ao longo destes 40 anos, os arquitetos, os engenheiros e principalmente... E os construtores. Os construtores é o mínimo, a seguir aos fiscais. Quem vai fiscalizar? Muito bem. Fecham a porta, Sim. São eles que fecham a porta, como se costuma dizer, mas Sim. são eles que deviam de impedir que determinado número de coisas se fizessem. É verdade, porque não passa autorizar. muito passa muito por eles. E de facto, nós estamos a falar aqui, eu já fui para de arquiteto, pronto, não estou provavelmente reformado, mas reformei-me dessa atividade, pode-se dizer assim, e de facto sei que a nível do panorama
legislativo e regulamentar, nós evoluímos nesse sentido, temos normativas europeias, só que muitas vezes Não elas são utilizadas, não não se são praticam. utilizadas, são contornadas, é como se desse trabalho extra para fazer aquilo, mas para realmente dá muito mais para trabalho. Depois tentar adaptar para uma rampa quando se o edifício desde o início já fosse para pensar nisso. Então aí é para das coisas Era muito mais completamente diferente. simples. Eu tenho um exemplo muito recente e que nós somos muito burocratas e tudo que pudermos evitar de fazer, não fazemos. Eu tenho um modístico de estacionamento de mobilidade reduzida, fiz a substituição dele em agosto, fiz tudo aquilo que era necessário fazer legalmente, fui à Câmara, tratei dos assuntos todos, tudo isso. O número do modístico mudou, isto foi em agosto, estamos no final de outubro, ainda não foram substituir uma simples placa que tem o número do dístico que é obrigatório. Pois. Portanto, por aqui vemos como é que a Câmara, as freguesias, trabalham muito bem em determinadas áreas, mas depois no essencial não trabalham. Ora, fazer uma placa com um número, julgo que não é uma coisa muito difícil de fazer. Certamente há muitas placas para serem feitas, mas há todo um outro processo que se for agilizado, que... Mas quando nós ouvimos na comunicação social dizer que nós somos um país que produzimos pouco e trabalhamos pouco, eles têm razão. Se calhar para nós não trabalhamos pouco, mas não conseguimos para render. Não assim é toda a tanto, gente, não é todas as pessoas. Há pessoas que trabalham muito neste país. Há pessoas que trabalham imenso. Mas depois há, principalmente quem está ligado à parte do Estado e câmaras, deixou de haver qualquer tipo de controle, deixou de haver qualquer tipo de pressão, estímulo no também, bom sentido, vezes, estímulo. Mas se eles vão para lá é porque já sabem o que é que vão fazer, portanto, já sabem qual vai ser a carreira deles, o que é que vão fazer, o que é que vão ganhar, que rendimentos é que vão tirar dali. Mas muitas vezes não fazem as coisas porque não fazem, porque somos assim, somos mediterrâneos, somos portugueses. Nós estamos a viver muito idêntico àquilo que se vivia nos anos em 1500 e 1600, quando o rei fugiu para o Brasil. Nessa altura toda a gente vivia à custa da corte, hoje toda a gente vive à custa do Estado. Vê a quantidade de pessoas que houve e que está com subsídios para... Por causa da pandemia, a pandemia serve de pretexto para tudo, mas não devia servir de pretexto para estas coisas. A prova é que nós somos um país que permitimos tudo e tudo é permissível. Se formos aos hospitais ou formos às maternidades, as maternidades estão cheias de pessoas estrangeiras. Pessoas que vêm cá passar férias. No seu período final, nos 15 dias antes, 20 dias de passar, de acabar, digamos, a gestação do feto, estão cá, ficam cá, continuam-se a manter no hotel. Apareceu a hora exata de regressar, de ir para a maternidade, elas vão parar à maternidade pública, porque é tudo de borla. Mas não vão para a Espanha, não vão para a Alemanha, não vão para a Suíça, não vão para a França, não vão para esses países porque não os aceitam. Ok. Ou se os aceitam, mas pagam. Pois, claro. Mas pagam. Aqui não. Aqui entra-se na MAC, entra-se na Estefânia, entram em Santa Maria, seja em que maternidade for, saem de lá, não pagam um centavo. E quem paga essas despesas todas? Somos nós que trabalhamos, que andamos aqui a trabalhar, que temos que contribuir para o Serviço Nacional de Saúde. Por isso é que o Serviço Nacional de Saúde muitas vezes passa por crises muito grandes. E depois nós criticamos a classe médica, a classe de enfermagem. Eles podem jogar com a sua profissão e tentar travar uma luta entre o Ministério da Saúde e eles próprios, mas o que é certo é que eles também trabalham muito. Se há pessoal que trabalha muito é os médicos. De fazer 24 horas de uma urgência, são horas quem muito está exigentes. ao fim de 18 horas, 20 horas de estar numa urgência constantemente e aparece alguém,
ninguém, qualquer ser humano, não está com uma ótima disposição para poder receber, seja quem for. Há sempre pequenas falhas, porque eles também são seres humanos, eles também Claro, têm família, eles claro. também necessitam, também sentem a dor como qualquer outra pessoa. Exatamente. E acho que é muito mais, é tão frustrante para eles perderem alguém como para os familiares que perderam. As pessoas dizem, não, eles não se importam. Não, não é bem assim. Eles custa-lhe imenso se perderem alguém. Claro Portanto, que sim. é uma classe pela qual eu tenho muito respeito. Aliás, encontrei ao longo da minha vida e ao longo da minha história de acidente, Sim, certamente. pessoas Tens que trabalhar com elas. com caráter e com uma personalidade brutal. Eu só tenho a dizer bem, toda a gente, desde médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, seja aquilo que for, todos eles são sempre impecáveis. Tenho encontrado pessoas do melhor que há. Olha, e sempre com uma disposição brutal. E estás a falar aí, isso faz-me pensar em instituições que são muito conhecidas e para nós precisamente pelo mérito do seu trabalho e que são especializados, como, por exemplo, o Alcoitão, não é? E quando para falarmos os dois, para entender um bocadinho o teu percurso pela dança, a IPA também chegou a haver dança. Sim, chegou a haver dança, já mais tarde, já depois de eu ter saído do Alcoitão e digamos, já estar a fazer a minha vida completamente autónomo, eu ia ao Alcoitão em conjunto com... Portanto, quem criou este projeto foi uma enfermeira que... Foi aí que tu iniciaste há Não, 20 anos atrás? Já tinha iniciado a dança em conjunto com os meus colegas, com colegas meus no local de trabalho, nas danças de salão. No banco? Sim, no banco, exatamente. Já tinha iniciado aí. E depois foi aí que eu a conheci, portanto, ela, por sinal, é filha de uma colega minha, e fui lá participar com eles, fiz várias vezes, fizemos algumas atuações, algumas apresentações lá e noutros locais, mas em conjunto, tudo com o pessoal em cadeira. Alguns com mais dificuldade, outros com menos, mas também faziam, ainda hoje fazem, e esse projeto ainda... O Alcoitão acabou com ele. O Alcoitão hoje pertence à Santa Casa da Misericórdia. E então há muitos projetos que depois acabam por não vincar. Eu dá-me a ideia que a razão que levou a acabar com este projeto foi pela profissão que ela tinha. Portanto, ela não era professora de dança, era professora de dança sim, em simultâneo, mas em primeiro lugar ela era enfermeira lá. Pois. O que é certo é que muitas pessoas que se levavam para o local de dança durante alguma semana, ao fim da segunda semana, elas já não queriam desistir, porque a dança servia de uma forma lúdica e de uma forma, digamos, mais suave de fazer mobilidade, das pessoas fazerem os seus exercícios físicos, principalmente a nível de braços, a nível de tronco, todo esse movimento de aprender a mexer com a cadeira, a movimentar a cadeira nas diversas situações que tinha que fazer. Elas lucravam sim sempre e nunca desistiam. E isso às vezes cria fricções com outro tipo de atividades. Achas que aquilo se tornou tão popular e que valorizou tanto também para a pessoa que estava para conduzir, que depois dentro o próprio meio foi criando? Sim, o próprio meio criou anticorpos com eles, porque tem as equipas de apoio social ou de apoio às atividades diárias fora, já após, digamos, tudo isto era feito pós-laboral, claro. sempre pós-laboral, possivelmente sentiam que tinham mais pessoas a ir para a dança do que muitas vezes a ir para as atividades que eles faziam. Atividades. Eu acho que é muito complicado chegares a pegar em 10, 20, 30 pessoas, colocá-las dentro de uma sala e pô-las a ver um filme. Estão ali durante 2 horas sossegadas, ninguém os chateia. Pois. A dança já implica outras coisas, já implicava outras coisas, implicava arrumar e desarrumar salas, aquecer a sala, principalmente no inverno, no verão, criar condições para que tudo isso acontecesse. E muitas vezes estas dinâmicas obrigam e criam atritos entre eles. Isto é próprio do ser humano que não percebe ou que não vai um bocadinho à frente ver o benefício que está... aonde está o benefício, quem é que ganha mais com isso? Pois. Quem ganha com isso eram os utentes, nunca a professora. A professora dava o tempo dela.
ali para disponibilizava o tempo dela para poder fazer as coisas e para ensinar e para pôr as pessoas em movimento e criar dinâmicas e que as pessoas tivessem atividades. Porque ao sair dali as pessoas saíam de uma outra forma e com mais mobilidade para depois poder fazer as atividades que eram exigidas nos ginásios, na piscina, nas suas atividades que têm que fazer na recuperação do seu dia-a-dia. E tu deste exatamente para conta disso. Olha, que eu aqui na dança, ao para fazer para a dança, isto está-me a ajudar depois para tudo o resto. Sim, a dança ajuda para tudo. Não só psicologicamente, exatamente. A dança não é? A primeira Tal coisa como a mim. A dança a primeira coisa que faz, a dança e a música são dois setores que estão ligados, mas que ajudam a limpar a cabeça, a fazer uma limpeza no final do dia para qualquer pessoa. Isto não é específico de quem anda numa cadeira ou quem tem qualquer outro tipo de deficiência. É para toda a gente. Qualquer pessoa que faça dança chega no final do dia, chega muito mais bem disposto a casa, quando chega a casa. Completamente. Tem outra forma de estar, porque já vai muito mais alegre, porque libertou-se de toda aquela tensão que teve durante o dia nas suas horas de trabalho. E no teu caso, é que sempre para moveres felizes para bastante, né, para como estamos a falar, para o trem inferior, ter este tipo de exercício ao final do dia, ajuda-te a relaxar, para recompor-te também, Sim, para depois... para teres um descanso melhor, para ires menos tenso para casa, não é? Isso também é um dos motivos pela qual eu continuo a insistir. Faz-te ainda para manter. A manter a dança e continuar a aparecer nos sociais, a fazer... Porque isso é uma forma de mobilidade, de me libertar das coisas e de ganhar mobilidade e calmamente ir ganhando alguma tonificação na parte muscular que é necessário manter. Pelo menos não perder. Manter, isso já é bom. Excelente. E tu hoje em dia, não é, que fazes aulas de dança, não é, que procuras para o acompanhar. Antes de irmos já para do aí, vou-te para perguntar para as tuas primeiras experiências, não é? Estamos a falar das danças de salão. Sim. E que eram feitas para em cadeiras de rodas. Os teus colegas e as pessoas com quem tu interagias, a lógica ainda não era para dançar par, era para cada um, na sua cadeira, individualmente, tal como eu, não é? Para dançar a solo. Ou também praticavam interações a par? Também havia, em determinados momentos, também havia ações a par. Portanto, não muitas, mas porque não é... Isto, para se dançar a par em cadeira, é necessário que ambos reúnam pelo menos as mesmas condições físicas ou a mesma mobilidade. E aparecia pessoas com menos mobilidade, com mais dificuldade, alguma já mais idade, outros ainda mais novos, que ainda também não estavam ainda muito preparados para isso, mas era muitas vezes, a grande maioria era quase sempre a solo. Fazíamos a exibição a solo, tipo linha. E depois faziam para apresentações. Exato, também. Depois fazíamos apresentações danças em linha. E depois, para quando interagiam para do par, os dois estavam em cadeira. Sim. Às vezes parceiros. Também acontecia dançar uma pessoa que não estivesse em cadeira. Que não estivesse em cadeira. Portanto, uma pessoa que andasse aí ajudava com mais facilidade, digamos, a manobrar a cadeira ou fazer a dança. Tinha mais facilidade de manobra, digamos, para poder fazer. Aliás, nós rimos para quem vê o programa e que não tem essa dimensão, existe, de facto, a atividade de dança em que temos um cadeirante, uma pessoa que está para cadeira para rodas, e que temos o outro parceiro que não está, e que pode ser para um homem, para uma mulher, em diferentes
ou ações, e que já tivemos pares para representarem o nosso país em competições. Não sei se tu na altura chegaste para acompanhar também Não, alguns eu desses acompanhei casos, sempre, nunca competi, portanto a minha ideia não era competir, era sempre... mas foste para acompanhando Mas fui sempre estes acompanhando casos, e não é? continuo a acompanhar sempre que há a chamada dança desportiva adaptada, acompanho sempre, Isso porque mesmo. as pessoas não fazem, a grande maioria das pessoas não fazem ideia da beleza que tem, por exemplo, a dança em competição, a dança desportiva em cadeira. Porque consegue-se fazer quase as mesmas coisas que qualquer outra pessoa faz em pé. Falo de uma outra forma, Sim, sim. E diferente. fazem outras E coisas, fazem outras porque coisas têm mais. rodas. Eu Não é? fiz Porque isso. têm rodas, Eu então... fiz isso com uma colega minha. Eu fazia lifts com ela da mesma maneira. Ou seja, para levantavas a levantava colega. da mesma maneira. Portanto, estas E coisas os dois treinam-se. usavam as rodas, ao fim e ao cabo, não é? Podiam-se locomover porque tu tinhas essa possibilidade. E então isso cria para todo depois um outro mundo para poder para explorar. Sim. Não é? Que pessoas de outra condição não o podem para fazer. E hoje, para do em dia, para tu és um salseiro, né, tal como eu, e é daí para que nós conhecemos para dança a salsa. Eu também fiz para danças de salão, para muitos anos atrás, e tu estás para dançar há praticamente quase para 20 anos. Sim, não é? sim, mais ou menos. Boa. Então, foste fazendo para percurso, para duas danças para de salão, porque naquela altura também era o que haveria para mais oferta, principalmente em coisas que são um pouco mais para exclusivas. Isto é uma situação para que não é fácil para encontrar um grupo onde isto aconteça. E que outras danças foste passando até chegares para dar salsa? Olha, fui passando, mesmo no Alcoitão, por exemplo, entrei em vários estilos. Fiz flamengo, fiz sevilhanas, fizemos vários tipos de danças, adaptávamos as várias músicas à própria coreografia, ou adaptava-se a coreografia aos diversos estilos de música. Depois apareceu por aí os brasileiros, forró, aparece no forró de vez em quando também, quando é necessário. E chegaste a fazer aulas para também? No forró fiz algumas aulas, fiz pouco tempo, porque entretanto eles mudaram de local e depois não tinha acesso. Vamos falar um bocadinho, já agora também para partilhando aqui um bocadinho os nomes estes colegas que foram fazendo este trabalho e que te foram recebendo. Não, sempre me receberam muito bem, muito bem. O forró, estamos a falar de quem? Estamos a falar do Baião, por exemplo, da Escola Baião. Fiz no Baião, fiz a escola e ainda apareço muitas vezes nos eventos que eles fazem. E fazias aulas? Fiz algumas aulas, portanto, ainda com eles. E como é que era isso? Estamos todos aqui para pensar, então o Amadeu aparece para na aula, não é? Assim, tem que lá chegar, pronto, chega lá e aparece com uma cadeira de rodas. Exato. Como em tudo, todos os passos, todas as sequências, algumas são muito idênticas, as outras têm que ser adaptadas, ou há outras que não faço. Exato. Quando são sequências de muito braço, muito movimento por cima, da cabeça da senhora, fazer rodar a senhora, etc., ou o follower, como queiram, isto agora sim, claro, há termos para líder tudo, e follower, nem sempre é homem já e mulher. nem sempre é homem e mulher, portanto muito isto bem. mas enfim, eu tento adaptar tudo aquilo que seja mais possível, o que seja mais fácil para mim, que se torne mais fácil para mim. Pois. Mais fácil para mim e mais fácil para quem está a dançar comigo. Pois, porque temos ela esse também lado, não é? tem que perceber a indicação que eu quero, ou a indicação que eu lhe dou para conseguirmos dançar e conseguir prosseguir a dança. E entre ti e ela está uma cadeira, para muitas vezes, não é? E tu estás sentado e ela está em pé. E ela está em pé, exatamente. Não, isto é todo aqui um fenómeno. E a cadeira, muitas vezes, aparece como um obstáculo à frente digamos, de quem vai dançar comigo com o medo da cadeira. E hoje ainda se olha para uma cadeira com medo, como se pega, como se lida, como se faz. Nós não queremos ser atropelados por ti, não é? Mas repara,
pegar numa cadeira ou movimentar uma cadeira ou ajudar alguém numa cadeira não é nada mais, nada menos do que pegar num carrinho de um bebê e conduzi-lo da mesma forma. Nós não vamos pegar num carro de bebê com um bebê em cima ou com uma criança em cima e virá-lo, subir uma roda primeiro e depois subir a outra. Portanto, vamos pensar primeiro o que é que se vai fazer. Claro. Esse é que é o grande problema. É pensar. E a cadeira, para tomas tu conta dela? Sim, da cadeira eu tomo conta dela e explico às pessoas como é que elas fazem, o que é que elas têm que fazer ou o que é que elas podem ajudar. Na dança, da forma como eu vou conhecendo as pessoas e vou lidando, se já são pessoas conhecidas, são pessoas que fazem aulas comigo, são pessoas que eu conheço dos sociais, vou-lhes explicando gradualmente o que é que elas podem ajudar e que podem ajudar muito, sem ter receio. Exato. Elas podem brincar com a cadeira. Podem brincar. Também podem interagir com elas podem interagir com a cadeira. Pois, isso depois é uma outra aula. A grande diferença é ver, por exemplo, a pessoa que está na cadeira ser uma mulher e o homem está em pé e ver o que é que um homem consegue fazer com a cadeira. Pois, para caso o homem seja o líder, se o homem for o líder, que segue, faz o que quer, ela segue e consegue fazer o mesmo que qualquer outra faller faz. Pode ser mais fácil se o líder estiver mais para a mobilidade? Pode. É mais fácil. Quanto mais mobilidade tiver o líder, se o líder estiver em cadeira, que é o meu caso... Dado que vai gerir, não vai gerir o espaço, é muito mais fácil para a faller conseguir fazer, portanto, conseguir dançar e perceber nitidamente. Depois, isto é como em tudo. Encontramos pessoas que já têm alguma experiência de dança e que para elas os sinais já estão mais à vontade. Estão mais à vontade e fazem-no na boa e percebem nitidamente aquilo que se quer. E encontramos outras pessoas que andam no social, mas que muitas vezes vão porque o líder leva-as. Claro. Porque se o líder não as levar atrás, elas também não sabem o que acabam de fazer. Olha, então falámos sobre o baião, a seguir, o que é que tu foste para experimentar? Em escola, né? Para escola, portanto, em escola experimentei aulas. A salsa, experimentei a bachata, Mas aonde? Por exemplo, vamos falar para sobre os colegas também. Sim, comecei na Latino Quartz, que o Latin Quarter, com o Aristóteles. Exato, com Aristóteles e a Sandra. Isso foi aonde? Na altura já não era a Sandra, isto foi na Casa do Artista. Depois na Casa do Artista, muito bem. Depois, entretanto, veio a pandemia, estivemos ali pelo meio durante alguns tempos. Adaptámos-nos todos. Depois encontrei a UDance, que é uma escola que começou em Benfica, e era acesso, e aí tem muita acessibilidade, porque aquilo era num antigo edifício que era um laboratório. De momento não me recordo o nome do laboratório, mas sei que era um laboratório que está transformado também e que tinha acesso, e assisti a um workshop deles lá e perguntei se realmente se estariam interessados. E a reação? A reação para do professor? Foi instantânea, foi espontânea. Estamos a falar do Guima já agora, não é? Estamos a falar do Guima. Aqui Neste caso estamos a falar do Guima e da Ana Cartacho. Foi as primeiras pessoas com quem eu tive contacto na UDance. A partir daí... E abriram-te para duas portas? Abriram umas portas para tudo. Amadeu, para aparece? Aparece uma das coisas que o Guima me disse: olha, recebo-te com toda a vontade e com todo o carinho, porque para mim estás-me a provocar um desafio que eu nunca pensei ter. Ora, e isso é um desafio que me estás a provocar diariamente, porque eu também tenho que pensar o que é que vou fazer, como é que vou trabalhar contigo. Muito bem, parabéns para ele. E a seguir? A seguir tenho-me mantido na UDance. Portanto, mantive na UDance, depois saímos de Benfica, viemos cá para baixo para Santos. Ainda estiveste numa aula do Edi Henrique? Sim. Depois fiz workshops, ainda fiz vários. Fiz workshops de tango, entretanto pelo meio também fiz tango, fiz o tango argentino, também durante períodos pequenos, porque eram workshops de 3 meses ali no Inatel. Era uma senhora que tem a escola ali na Avenida da Liberdade, na Casa de Lafões. E durante 2 anos ainda andei por ali, portanto adorei o tango. A professora Miriam? A Miriam, exatamente. Miriam, não é? Para a Argentina. A Argentina. Que está cá há muitos anos também, um cumprimento para ela. Exato. E isso também porque
eu normalmente procuro, digamos, a dança dentro dos estilos de música que eu gosto. Eu sempre adorei o tango, sempre gostei da música do tango. O mesmo acontece portanto, com a salsa. A bachata e a kizomba não é um estilo que me diga muito. Até pela questão musical, se calhar pela questão musical. Mas faço as aulas. É um bom exercício. É um exercício mental e que tem que se fazer. E deste conta que nos bailes, que tu falavas sociais, e realmente na nossa gíria para dançante, usamos muito o termo do social, mas para quem não está a ouvir e não acompanha isto, são basicamente os bailes. Exato. O Amadeu faz aulas, mas também, olha, sai e vai para dançar e vai para 2 bailes, pega no seu carro e vai para os locais e vai para dançar. E já te deste conta que dá jeito para saber um pouco de tudo, porque eles depois mudam a música. Porque eles mudam a música. E lá a meio aparece uma bachata e uma kizomba, né? E um salseiro. Também tem que se adaptar. Também tem que se adaptar. Também tem que fazer. Também tem que... pelo menos vai dançar ou se vier alguém que esteja encostado, também não há necessidade de estar parado e de fazer. Portanto, olha, daí fazer isso. E acima de tudo é a questão musical. Claro, aquilo é um hábito que tu gostas para ouvir. É um hábito que nós aqui ainda não se enraizou. Começar-se a dar a formação nas aulas ou nas escolas, ensinando a parte da musicalidade. A musicalidade é extremamente importante. Quem não souber a musicalidade ou quem não perceber nada da musicalidade tem imensas dificuldades em conseguir dançar, porque dança em qualquer tempo. Boa. E a dança tem tempos. Amadeu, olha, um grande abraço, porque chegamos ao fim do programa, para esta conversa aqui, muito pano para mangas. Um grande abraço, amigo. Muito obrigado por teres vindo e de trazeres para a tua história, para partilhares um bocadinho também o teu mundo. E para muitos de outros que estão lá para em casa para assistir-nos. Eu julgo que sim, eu julgo que... E que se inspirem um pouco. Que se inspirem, porque a dança é para toda a gente. A dança é para toda a gente. A dança não tem barreiras, a dança consegue colocar toda a gente e toda a gente dança. Ótimo. Bem ou menos bem, de uma forma ou de outra, mas dançar toda a gente dança. Ótimo. E as escolas também... E as escolas também estão aí para nos perceber. Também têm que se atualizar um pouco, e principalmente adaptarem-se, tornando-se mais acessíveis. Ótimo. Que é bom. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço também. Olha, da nossa parte, isto foi mais um Bora Dançar. Como já viram aqui, para um convidado fantástico, que nos trouxe imensas histórias. Da minha parte, para Afonso Costa, este foi mais um Bora Dançar. E na minha Academia, na Danças do Mundo, nós vamos ter o nosso 14º aniversário esta próxima sexta-feira. Ora, das 5 até às 11h30, eu vou-vos receber para todos. A entrada tem um valor quase que simbólico e nós reunimos até com um lanche partilhado para dentro de todos nós. Então, das 5 até às 11h30 tem 2 aulas, tem muitas animações e tem bailes. Olha, bailes que passam para alguns dos temas que aqui o nosso amigo Amadeu gosta. Então, um grande abraço para todos. Este foi mais um Bora Dançar e para a semana estamos aqui para outra vez. Olha, seja feriado ou não, bora dançar.
Ao ritmo da sua vida.